Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre os meus queridinhos, Conversando com Deus. Aqui é um box com 3 livros que eu comprei há muito tempo atrás. Eu pesquisei, não encontrei mais o livro nesse formato, mas vamos lá, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que são esses livros, sobre o que foram esses livros para mim. Tô fazendo o Clube do Livro destes livros. Se você não tá no Clube do Livro ainda, se quer participar, já aviso, tem link aqui embaixo. É gratuito, os encontros estão acontecendo às quintas-feiras, às 8h30 da manhã, então tem o link no WhatsApp aqui. E este grupo do WhatsApp é só para notificação. Então vai ter notificação do Clube do Livro, das lives, enfim, tudo aquilo que eu for fazer que você puder participar, mas é só sobre notificação, para não se perder aqui no meio do conteúdo. Gente, vamos lá. Esse box aqui é muito queridinho, porque na época ele era tipo mega baratinho e já veio os 3 livros, então eu vou mostrar pra vocês. A gente tem aqui o livro 1, que é mais focado na pessoa, é um mergulho em si. O livro 2, que é focado numa parte social, no contexto social, no convívio com os outros. E o livro 3, que está relacionado ao universo, às leis do universo, uma visão mais ampla de toda a existência. E esse livro chegou na minha vida pela minha madrasta. Ela chegou para mim um dia e falou: toma, lê esse livro. Eu olhei e falei: Deus. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história com relação a essa palavra Deus. Mas enfim, olhei pra cara dela e falei: né, não dei bola não, fiz de conta, não sei o que, e nem olhei. E aí, num outro dia, ela chegou pra mim com o livro e falou: toma, lê esse pedacinho aqui. E deu uma página aberta na minha mão. Eu peguei o livro, bom, tava na cara dela, né? Com o livro já aberto, não ia falar: não vou ler também, sou rebelde, mas não tanto. Eu falei: tá bom. Li uma página, e outra, e outra, e outra, e outra. E, nossa, eu preciso ler esse livro. Falei: danadinha, me manipulou certinho, né? E foi um verdadeiro presente, sou muito grata por isso, porque foi um dos livros mais queridos, assim, e é mesmo um dos meus livros queridíssimos e que eu não entendo porque as pessoas não falam tanto assim sobre esse livro. E, bom, o que eu fiz depois disso? Claro, saí correndo para procurar, comprei o meu pacotinho com 3 livros e comecei a ler, a anotar, reler, que eu já li novamente esses livros, fazendo várias anotações, fazendo conexões, percebendo onde eu já tinha acessado algumas informações ou outras informações, fazendo toda a conexão de tudo isso. Acabei comprando mais desse box, presenteando pessoas, sempre tinha um reserva aqui para poder emprestar. Então foi aquela coisa que revolucionou, mexeu tanto com a minha vida que eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso aqui. Eu fiz igual a minha madrasta fez, tipo, só ler esse pedacinho e aí você vai perceber o tamanho disso, para onde a gente está indo. Claro que algumas pessoas reagiram meio que: então, eu não gostei tanto daquele livro lá não, sabe? E eu entendo e super respeito, porque esses livros quebram muitos paradigmas. Na verdade, eles meio que destroem todos os valores morais aí da sociedade, o que pra mim fez muito sentido e que por isso que eu gostei tanto, porque desde criança eu tinha algumas ideias sobre a vida que não eram bem vistas e bem interpretadas. Eu questionava muito. E aí eu entro, né, nessa questão do porquê eu não gosto do nome Deus. Eu evito ao máximo trazer o nome mesmo Deus para as minhas falas, para os meus vídeos, para os meus posts, porque estamos num país muito cristão. E trazer o nome Deus remete a este ser muitas vezes relacionado à religião. Ou então, ainda que não esteja vinculado a uma determinada religião, tem essa visão, tem esse senso comum, essa construção coletiva do que é esse Deus. Então eu evito usar esse nome justamente para não remeter a essa simbologia de Deus. E para mim, desde criança, e olha, eu já passei por várias religiões, mas não fazia sentido um Deus que me era apresentado como sendo puro amor, mas ao mesmo tempo punitivo, vingativo e que condenava os próprios filhos a um sofrimento eterno. Para mim isso não fazia sentido. Menos ainda sentido quando eu olhava para um Deus que era teoricamente perfeito, que criou os filhos à imagem e semelhança, só que esses filhos que eram imagem e semelhança podiam fazer coisas que são tão erradas, podiam pecar de tal forma que isso seria condenável pela eternidade.
E pra mim isso não fazia sentido algum. Tanto que no final da adolescência eu rompi com todas as igrejas porque eu olhava e falava, tá bom, qual que é o pré-requisito aí pra ir pro céu? É me arrepender? Eu não me arrependo. E eu já fiz tanta besteira na vida. E assim, besteira olhando hoje, tipo, coitada daquela adolescente que achava que tinha feito besteira, gente. Olhando pro que eu tinha feito, naquela época que eu rompi com a igreja, não era nada, sabe? Não, sério, pro inferno por causa disso. Mas enfim, a sensação que eu tinha é que eu já tinha pecado tanto na vida que eu ia pro inferno de qualquer jeito. E aí eu tinha duas opções de viver. Cheguei neste ponto, né? Nessa bifurcação na vida. Ou eu vou passar a vida inteira sofrendo com culpa, com medo, ou eu vou assumir que eu vou pro inferno mesmo e vou viver. Escolhi a segunda opção. Quando eu escolhi a segunda opção, e aí eu rompi com tudo, rompi com Deus, rompi com a igreja, rompi com o céu e com o inferno, eu vou viver minha vida e que se dane, eu comecei a conhecer sobre expansão de consciência, espiritualidade, e aí se abriu um mundo pra mim. Então, romper, pra mim, tô contando a minha história. Não tô dizendo que é certa, não tô dizendo que tem que viver isso, tô contando apenas um relato. Foi assim comigo. E aí, isso abriu a possibilidade de muita coisa acontecer, de muitos cursos, de muitas coisas que eu não me permitiria, porque dentro de uma igreja, eu sentiria que eu estaria traindo a igreja, que seria errado, que seria pecado e que eu não poderia fazer, por exemplo, um curso de reiki, porque era coisa do demônio, eu iria para o inferno. Sim, tinha esta visão. Quando eu rompi com tudo isso, eu pude aprender a acessar e gente, foi a melhor coisa na minha vida, porque aí eu comecei a descobrir que tinha um universo realmente, né, pessoas falando sobre coisas que eu acreditava desde criança, sobre coisas que eu questionava desde muito, mas gente, muito pequena mesmo. Eu vim para essa vida muito insatisfeita de olhar e falar, se a vida é isso aqui não me serve, desde muito pequena. E ninguém me dava respostas. E aí eu comecei essa busca por N formas de buscar essas respostas e de verdade já fiz de um tudo mesmo. Percebo hoje que a resposta final e verdadeira não existe, é uma construção e uma busca constante de se descobrir, de tirar aquilo que não sou eu para que o meu ser realmente possa se expressar. E aqui a gente fala muito sobre isso. Esses livros acabam com todos os valores de julgamento moral, daquilo que foi cagado como regra, de que isso aqui é o certo, você tem que funcionar assim. Então vai passar sobre questões de julgamento, auto-julgamento, essa busca por Deus, essa busca por algo superior, além, e que muitas vezes foi dito que Deus só conversaria com determinados grupos de pessoas, esse jogo de poder que a humanidade fez em relação a isso, sendo que é apenas um reconhecimento, um relembrar de que nós somos Deus. E aí, novamente, se é a imagem e semelhança de Deus, onde que a gente está tentando pegar Deus e botar a nossa imagem e semelhança? Já parou para pensar que egocentrismo isso? Trazer um formato, uma imagem para Deus é tentar pegar Deus e colocar ele aqui na forma humana. A gente está tentando pegar Deus e colocar como a nossa imagem e semelhança. Sendo que é o inverso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a própria fonte de poder de criação. A gente só precisa se relembrar disso. E esses livros trazem justamente isso. Se relembrar de que você já é Deus. Se relembrar de que aquilo que você está buscando lá fora já existe dentro de você. E para isso, quebrar todos os paradigmas e construções da humanidade para poder olhar para dentro, para poder acessar a sua essência. Esses livros vão passar por diversas questões sobre prosperidade, dinheiro, sobre sexualidade, sobre realmente a expressão do corpo e os prazeres da vida, sobre a construção social e como as pessoas funcionam dentro dessa sociedade, sobre julgamento, auto-julgamento, autopunição, sobre toda essa visão religiosa, né, que traz esse peso da punição, sobre, enfim, diversos aspectos da vida, a relação com a família, a relação com as pessoas, sobre o que é o sucesso, sobre o que é estar no fundo do poço, sobre tudo isso. E para mim, a sensação de, nossa, mais alguém dizendo o que eu pensava, mais alguém trazendo tudo isso para o meu mundo, isso significa que eu não estava tão errada assim. Para mim, ler esses livros foi um espaço de acolhimento e realmente o começo de uma grande mudança. E eu já acessei muita coisa depois disso, de outras formas de conhecimento, conhecimentos mais tradicionais, mais profundos, autoconhecimento, enfim,
várias ferramentas, mas todas elas sempre me remetem a alguma coisa, a algum ponto, alguma questão que eu já vi e li nesse livro. Tanto que ele tá todo rabiscado por causa disso. Olha, fazendo os links e juntando uma coisa na outra. Então, é uma leitura muito agradável, muito leve, muito tranquila, sobre assuntos que são muito densos realmente, muito complexos. E por isso que eu decidi começar a fazer o primeiro clube do livro aberto, justamente sobre esse livro, que para mim foi um presente. Então a gente está fazendo o clube do livro do Conversando com Deus, livro 1, que é esse mergulho em si. Depois eu vou ver se a gente faz o livro 2, que é esse mergulho na sociedade ou não. Ainda estou na pergunta sobre isso, mas por enquanto o livro 1 do Conversando com Deus. Os encontros estão sendo às quintas-feiras pelo Zoom, às 8h30 da manhã. Fizemos um encontro só, que foi justamente como começou esse processo de conversar com Deus. Então a gente fez essa primeira introdução. E como é que vai funcionar a dinâmica disso? Primeiro, online gratuito, é só acessar o link aqui embaixo, você vai para o meu grupo do WhatsApp e lá tem todas as notificações. O grupo do WhatsApp que eu tô fazendo é o mesmo para todas as notificações. Então eu posto lá notificação sobre live, notificação sobre o Clube do Livro, e assim que eu lançar algum curso, algum workshop, alguma coisa, eu aviso primeiro dentro deste grupo. É um grupo só com notificação, não tem conteúdo, não tem conversa. Só para que as informações realmente estejam lá e não se percam aqui no meio das redes sociais. Então toda quinta-feira tem lá o link para vocês acessarem a reunião. No primeiro momento eu faço a leitura de uma parte do livro, no segundo momento a gente vai conversar sobre o livro e aí trazer os pontos, os incômodos, as percepções referentes ao livro, e num terceiro momento acaba abrindo um espaço de conversa geral realmente, para que cada um possa contar um pouquinho de si e realizar essa troca, até porque neste momento tem sido algo muito importante esse espaço para que as pessoas possam conversar e se acolher. Nesse momento o grupo ainda está pequeno, então essa conversa está rolando de uma forma muito fluida, muito natural. Depois disso provavelmente a gente vai ter que organizar um pouquinho melhor o tempo, mas a gente vai fazendo as adaptações e adequações necessárias. E não tenho um tempo exato. Quanto tempo dura o livro? Depende. É muito honrando e respeitando a nossa troca, a nossa conversa, o nosso espaço, como isso está funcionando para as pessoas. E não importa se você está vendo esse vídeo agora, que só aconteceu um encontro, ou se depois, lá no meio, quando tiver 2, 3, 10 encontros. Se você tem essa vontade de ler, leia uma parte, leia o começo, veja até onde a gente está e depois venha participar do restante, venha participar deste espaço de troca, de conversa, de percepção disso. Eu acho que esse espaço, essa troca já é um grande convite. Tem também o link do próprio livro aqui embaixo, para quem quiser comprar esse livro, já tem o link aqui para vocês também. Vocês encontram facilmente na internet. Não achei mais o combo com todos juntos, mas tem os livros sim disponíveis aí para vocês. E é isso, fica uma super dica de leitura. Provavelmente ao longo do Clube do Livro eu vou trazendo algumas ideias, percepções e coisas que a gente foi lendo e discutindo ao longo do caminho aí. Eu devo vir aqui compartilhar algumas coisas com vocês também. E é isso, gente. Até mais. A gente se vê em breve.